Hoje a gente vai conversar com o Lucas. Ele é um daqueles rapazes que testou positivo para o Covid-19, junto com um amigo dele. Eles estavam no México, passaram alguns dias no México no mês passado, pouco antes da decretação da pandemia, né? E ao retornar, então, descobriram que estavam com o vírus. O Lucas vai contar para a gente essa história. Muito obrigado por ter nos atendido, Lucas. Eu queria que você nos explicasse, então, como é que foi, né? Primeiro, como é que foi essa viagem para lá? Quando vocês viajaram, vocês tinham ideia do que estava acontecendo? Vocês tinham uma perspectiva que isso pudesse chegar para cá? Que vocês corriam algum risco? Ou vocês nem estavam pensando nisso? Então, boa tarde, primeiramente. Então, essa viagem, a gente estava pagando ela há cerca de um ano. Então, foi uma viagem que a gente parcelou, enfim, em 10 vezes. E coincidiu com a época da pandemia, né? Quando a gente embarcou para essa viagem, semana antes, não existia pouquíssimos casos no Brasil. E estava tudo normal, né? Em questão de ir e vir, não tinha essa restrição, né, de viagens internacionais ou viagens até pelo território nacional, né? Então a gente embarcou. Sabia que tinha o vírus aí, né, em outras regiões, né, do mundo, mas aqui não estava tão grave essa situação, né, quando a gente embarcou. Então, quando a gente embarcou, chegamos lá no México dia 15, que é domingo, né? E chegamos lá em Cancún e lá por terça-feira a gente começou a ver as notícias aqui do Brasil. Toda essa questão de fechamentos de fronteiras e essas coisas, né? E nós já começamos a ficar meio assustados, né? Eu e meus amigos, a gente estava em três, eu e mais dois. E imediatamente a gente tentou voltar para o Brasil. Tentou adiantar as passagens. E na quarta-feira que foi decretado o isolamento social aqui no Brasil, que foi dia 18, se não me engano. E nisso a gente começou a já tentar se mexer, conversar com as empresas aéreas para a gente conseguir retornar ao Brasil. Pelo fato de a gente estar com medo, sabe, de não conseguir entrar por fechamentos de aeroportos e tal. E na quinta-feira à noite, lá em Cancún, no México, a gente conseguiu adiantar nossa passagem. Nossa passagem era para o dia 22, que seria domingo. Aí a gente conseguiu para o dia 20, que seria sexta-feira. E o nosso guia turístico lá, ele não tinha certeza que se daria certo, né, essa passagem. Porque eles tinham que imprimir nossas passagens às 8 horas da manhã em Belo Horizonte. Em Cancún é 2 horas a menos. Então, a gente acordou, foi 6 horas da manhã no aeroporto e ficou esperando confirmação. Quando faltava 3 minutos para fechar o check-in da empresa aérea, a gente recebeu as passagens. Tipo, foi coisa de filme mesmo. Então, a gente conseguiu retornar, né? Conseguiu sair de Cancún no dia 20. Aí a gente fez escala no Panamá e a gente começou a acompanhar as notícias, estava toda essa comoção aqui no Brasil em questão de quarentena. Nossa família ficou muito preocupada, bem preocupada. E a gente tentou vir o mais rápido possível, né? Claro, tomando todos os cuidados, enfim. A gente fez uma escala no Panamá, ficamos 5 horas no Panamá. E nisso, a gente foi embarcar no avião. E aí conseguimos embarcar até o Brasil, né? E chegamos, era 4 da manhã aqui no Brasil, em Guarulhos. E nisso a gente já sabia que teria que ficar em quarentena por estar, né, numa viagem internacional. Então, um dos meus amigos tem uma casa de sítio, que é bem isolado, então... E logo os pais dele já deixaram tudo arrumado, com alimentos, todos os suplementos básicos para a gente se manter lá. E quando a gente saiu de São Paulo, a gente pegou e veio direto para Papanduva. Até a galera aqui, o povo de Papanduva ficou bem assustado, ficou meio assim, tipo, da gente tá vindo e tal. Mas como a gente teve a responsabilidade, né, seguimos os protocolos e fomos direto para isolamento. A gente não teve contato com ninguém, de forma alguma. Embarcamos lá em São Paulo
no carro e viemos direto. A caminhonete já estava abastecida e tudo. A gente chegou, era 5 horas da tarde aqui, no dia 21. Já foi pro isolamento, né? E chegamos dia 21 e a gente já alertou o médico da cidade, que é o prefeito aqui, o Dr. Saliba. A gente conversou com ele, pediu toda a ajuda para ele, né? Que ele nos guiasse, né, nessa situação, né? Então ele deu total apoio aqui, a galera do SUS também. E na segunda-feira a gente foi até o SUS para fazer um exame, né? Para ver se a gente estava apto para fazer o exame de Covid, né? E a gente chegou lá e não tinha sintomas graves, né? Graças a Deus a gente não teve sintomas graves e a gente não conseguiu fazer o exame. Mas por desencargo de consciência, a gente conseguiu uma clínica particular em Curitiba. Isso era na quinta-feira. Quinta-feira, dia 28, se não me engano. Não, 28 não. Acho que era isso. Não estou lembrado da data. A gente conseguiu um exame particular, que é a coleta de um laboratório particular, e a gente foi para Curitiba. A gente pegou o carro também abastecido, não tivemos contato com ninguém, e fomos para Curitiba. A gente fez a coleta lá na quinta, aí sexta-feira a gente recebeu o resultado, que eu e mais um amigo meu deu positivo, outro colega meu deu negativo para o Covid. Vocês chegaram em 13, né? Isso, a gente estava em 13. Aí 2 deu positivo, eu e mais um amigo, e o outro amigo meu não deu negativo. Mas mesmo assim a gente estava seguindo os protocolos de isolamento social, sem contato algum com a população, com família. A gente via a nossa família a 10 metros de distância, assim, tipo, a gente levou bem a sério mesmo essa questão, né? E com a confirmação, a gente já entrou em contato com a Secretaria da Saúde do município para avisar. E nisso começou um away aqui na cidade, uma cidade pequena, a galera ficou bem assustada, sabe? Então, saiu, nem vou falar sobre isso, né? Mas, enfim, a galera ficou bem assustada aqui, né? Muito boato. Aí, o negócio de inventar história, enfim, coisa de cidade pequena. Mas depois do teste, que a gente deu positivo, aí veio o segundo teste, né, que foi feito pela secretaria do município. Foi no sábado que eles fizeram a coleta de material de nós três e mandaram para o LACEN de Santa Catarina, que é de Floripa. E nesse período a gente ficou em quarentena, seguindo programação normal, sem contato. A gente se mantinha lá como podia, enfim. E a gente ficou até segunda-feira. E segunda-feira, essa última segunda-feira, a gente foi fazer o reteste lá em Curitiba, nesse período. A gente foi fazer particular novamente. Chegando lá em Curitiba, a gente recebeu o teste que foi feito pela Secretaria Municipal, que tinha dado positivo. Mas tinha sido feita a coleta 2 dias depois do primeiro teste. Então, a gente fez lá novamente o exame, né, a coleta, e a gente só seria liberado se os 3 dessem negativo, né? E graças a Deus, e terça-feira, ontem, antes do meio-dia, a gente recebeu o resultado, o laudo, que a gente estava curado, né? Que tudo normal, mas graças a Deus tá tudo certinho. O que vocês têm ideia de onde vocês contraíram o vírus? Foi lá em Campinas? Cara, Foi no aeroporto? Não tem, porque óbvio, um vírus invisível, mas não tem nenhum. Cara, eu acho que a gente contraiu na ida, talvez no aeroporto, ou até mesmo lá em Cancún, sabe? Porque lá em Cancún tinha gente dos Estados Unidos, cara, tinha muita gente dos Estados Unidos, muita gente mesmo. Então, porque um dos amigos meus começava a ter sintomas lá, sabe? Teve tosse, aí eu comecei a ter tosse na sexta-feira. E até aconteceu uma coisa bem inusitada na nossa volta. Na nossa escala no Panamá, um dos meus amigos tossiu, mas a gente tava de máscara, sabe? A gente entrou com máscara, tudo certinho. Aí uma passageira denunciou ele. Aí tiraram ele do voo. Você tem ideia? Tiraram ele do voo, tiraram a moça que denunciou também. E ele teve que voltar com outro voo, tipo, 2 horas depois, sabe?
Foi um perrengue, mesmo, coisas de Pânico filme. das pessoas. Bom, Vá, você todo teve, mundo assustado. você teve a doença. Quais foram os sintomas que você sentiu? A princípio, eu tive apenas tosse. Não tive mais nada além disso, sabe? Como se fosse um resfriado. Eu até acreditava, porque na viagem a gente pegou muito ar-condicionado do avião, do hotel, entendeu? Até, normalmente eu fico assim, quando fico exposto ao ar-condicionado. Então, eu acreditava que era um resfriado. Não tive mais nada, não tive falta de ar, não tive febre, só tive a tosse. E só seria isso, tipo, só tosse e continuei no isolamento, fazia exercício todos os dias, saía correr, fazia exercício com o peso do corpo, não senti nenhuma diferença em questão ao vírus, sabe? E esse segundo amigo teu que estava com vocês e que não contraiu, continuou sem o vírus mesmo convivendo com vocês? Sim, porque eu tava com o vírus, né? E ele teve que seguir na quarentena. E até ele fez o último teste, ele fez 3 testes e deu negativo. Pode ser que ele tenha pegado uma carga baixa do vírus que o teste não detectou. Existe essa possibilidade. Ou ele não tenha pegado. O seu outro amigo também foi assintomático? Quer dizer, não que foi assintomático, porque você teve tosse, mas o outro também só tosse ou teve mais algum sintoma? Ele teve uma pneumonia, assim, bem leve. Ele teve um dia que ele acordou com falta de ar, né? E imediatamente ele foi para Curitiba fazer a tomografia. E constou que ele tinha uma pneumonia. Aí tratou com antibiótico, mas nada grave, sabe? Foi uma pneumonia bem leve, assim mesmo. Você chegou a tomar algum medicamento? Não, o medicamento que eu tomei foi xarope, cara. A única coisa que eu usei foi o xarope e só, né? Aí, cuidei da alimentação, tomar bastante água, que é importante. Qual foi a primeira coisa que você fez quando saiu da quarentena? Cara, eu saí ontem, eu fui direto pro meu apartamento, eu moro sozinho, né? Então, eu já avisei meus familiares que tinha dado tudo negativo, né? E nisso o médico liberou a gente para ter o convívio normal com as pessoas, porque a gente tava no isolamento há 17 dias. Então, já tinha dado tempo e tal, não tinha risco de passar para mais ninguém. Assim que eu saí do isolamento, eu fui pro meu apartamento. Higienizei todas as minhas coisas que eu tinha, com álcool, que é importante isso, né? Eletrônicos, carteira, tudo. Higienizei bem. Deixei minhas roupas para lavar. Foi a primeira coisa. Até porque você sabe que você pode voltar a pegar, né, se você não se cuidar. Exatamente. E como é uma doença muito nova, dizem que quem é infectado uma vez não contrai, né? Não é infectado novamente. Mas é uma doença nova, ninguém sabe o que pode acontecer, entendeu? Pode ser que a gente tenha um sistema imunológico já forte, e pode ser que a gente não contraia com facilidade. Mas entendo eu que se for exposto a uma carga grande de vírus, pode contrair. Caso dos médicos, né? Que teve casos que médicos que pegaram 2 vezes. Lucas, muita gente vai assistir essa nossa conversa e vai dizer que, então eu posso, não preciso me preocupar porque o Lucas pegou, passou os dias na quarentena, não sofreu muito, só teve uma tosse, então não é uma coisa preocupante. O que se diz para essas pessoas? Eu acho que é o seguinte, que deve se preocupar. Não é uma brincadeira isso, é sério. Eu não tive sintomas graves, graças a Deus. Mas meu amigo já teve pneumonia, então é grave isso. Talvez possa ser bem ativo fisicamente, me alimento bem, mas enfim, isso ataca todo mundo, de todas as faixas etárias, né? Não deve deixar de se preocupar com o corona, porque é uma doença grave mesmo. Tem que se cuidar. Tem que se manter em alerta, mesmo sendo saudável ou novo, tem que se manter em alerta. Lucas, queria muito agradecer você ter nos atendido, conversado conosco e contado aí a tua experiência que, felizmente, né, foi exitosa aí com a Sim, cura. sim, obrigado. Mas é bom informar o pessoal aí para deixar ciente, né, que isso não é brincadeira e tem que tomar cuidado e vamos lutar, né? Tomara que isso passe logo. Obrigado, Lucas. Obrigado.